Podemos cravar então, Alex? O Oscar vai pendurar as chuteiras na virada agora do ano? Podemos cravar sim, Ale. O Oscar comunicou algumas pessoas próximas, primeiramente, depois comunicou já ao São Paulo, que a intenção dele é realmente de aposentadoria. Aí agora ele vai entrar em um acordo com o São Paulo, até do que eu tenho de informação, ele sabe, né? Ele vai abrir mão do que ele teria que receber até o término do contrato, mas o São Paulo também deve ali direitos de imagem, então até que ponto ele vai abrir mão disso também, tudo, mas isso aí será negociado. Mas o São Paulo já, inclusive, já faz o planejamento da próxima temporada sem contar com o atleta, já está fora dos planos. O Oscar até, ali, quando estava nos Estados Unidos, né? Eu comentei aqui depois ali do último treino aberto, que eu senti um clima de despedida ali do Oscar, sabe? Ele não precisava, mas ele foi pro vestiário, botou o uniforme de treino, ficou passeando ali pelos campos do CT, então já parecia realmente um clima de despedida. Então, realmente, o Oscar vai se aposentar ali e vai pendurar as chuteiras definitivamente, vai aproveitar a família, a esposa está grávida, e a família também já tinha consenso entre eles que eles não queriam que o Oscar continuasse na carreira. Pois é, né? E aí digamos, claro, né? A gente teve até uma situação, vamos falar, mais ou menos parecida, né, não sei se você vai se lembrar, Xará, mas com o Kun Agüero, né? O Kun Agüero foi contratado pelo Barcelona, né, depois de anos ali jogando na Inglaterra, né? Foi contratado pelo Barcelona para jogar, para fazer ser um dos líderes da equipe, né? Um time que estava se reconstruindo, o Barcelona em crise também, crise financeira. E aí ele descobre um problema também, um problema cardíaco, e aí tem que pendurar chuteiras de forma repentina. Então, esse tipo de coisa acaba sendo do imponderável do futebol, mas o fato é que desde o início, né, já era uma aposta que se tinha muitas dúvidas em relação à sua, digamos, o quanto que ela poderia render de frutos de fato para o São Paulo, né? Nós tivemos aí cerca de 21 jogos do Oscar, né, com a camisa do São Paulo. E se eu não estou enganado, 5 gols, é isso, Xará? Isso. E aí você vê, né, um jogador que custa o que custou aos cofres do São Paulo, né? Talvez o jogador mais bem pago do elenco, uma transação ainda que teve que envolver um parceiro que pagava parte dos vencimentos, e mesmo assim era uma quantia que parecia ir além das capacidades atuais do São Paulo de pagar, e aí não dá o retorno técnico, né? Acho que todos saem frustrados e o São Paulo, ou pelo menos essa gestão, né, seja o diretor que acabou de sair, né, o Carlos Belmonte, que falou que foi um dos nomes que mais defendeu e gritou pela contratação do Oscar, né, brigou ali, fez a coisa acontecer, quando ele mesmo falava que não iria jogar no Brasil, não iria jogar no São Paulo, e aí deu esse resultado negativo. Do ponto de vista, acho que de contratação, é muito claro que foi um fracasso. Mas, na sua avaliação, Alex, você imputa esse fracasso ao próprio Oscar, ao São Paulo, que contratou um jogador que o São Paulo não soube usar essa peça que era uma peça, digamos, mais frágil, ou até mesmo a própria comissão técnica que não conseguiu encontrar a posição do Oscar no melhor, conseguiu tirar as duas comissões técnicas, né? Tanto a do Zubeldia e a do Crespo, não vou nem colocar na do Crespo, porque ele mal teve esse jogador à disposição, né? Ou pelo menos com saúde. A quem você atribui a maior responsabilidade desse fracasso? Cara, primeiro eu acho que ao acaso.
a gente pode questionar isso, mas a gente teve pouco tempo o Oscar saudável, né? O Uhum. Oscar teve inúmeros problemas e nessa temporada com 70 lesões também, fora essa última do José Martínez e fora também a síndrome do desmaio, como é conhecida, teve outras lesões dele também, né, que acabaram o tirando de algumas partidas. Então, assim, primeiro, o departamento médico com mais de 70 lesões, a questão pode ter sido o acaso, porque eu acho que nas vezes em que o Oscar esteve em campo, ele jogou bem. Ele pode não ter sido brilhante em muitos jogos, mas dava para ver ali que uma sequência de jogos poderia fazer com que ele pudesse estar em alto nível. Então, esse é o primeiro ponto. Só que eu, Alex, acredito desde lá do início que eu não teria contratado o Oscar, não por conta dele, mas pela idade do elenco. Se fosse uma situação diferente, onde o São Paulo tivesse, exemplo, só o Lucas Moura lá da frente, que é mais 30. Não, mas o São Paulo tem vários jogadores que tinham mais de 30 anos, e a gente alertava aqui esse risco que tinha do São Paulo de ter um elenco menor e envelhecido para a sequência da temporada. Então, acho que, além disso tudo, também acho que faltou a diretoria ter essa visão de que não daria para levar um elenco curto e com muitos jogadores acima dos 30 anos. A gente fazia, né, o esboço do time titular, a maioria tinha mais de 30 anos, com exceção do Enzo, do Alisson e do Alan Franco, né? O Enzo Dias, na época, não era o 11 ideal, ele acabou construindo isso, era o Wendel. Que eram naquela época menos de 30. Aliás, não era nem o Alisson tem 30, era o Igor Vinícius naquela época, quando a gente fazia um 11 ideal, até antes mesmo da chegada do Cedric. Só tinha o Alan Franco e o Igor Vinícius com menos de 30 anos, o resto era tudo realmente mais 30. Então, acho que essa passagem do Oscar acho que foi frustrante, principalmente para mim, até na última transmissão do 3Z, o Magnão aproveitou para mandar aquele eu avisei, né? Porque eu fui contra o Magnão ali, porque eu acreditava que o Oscar realmente poderia jogar, poderia realmente ser uma peça importante, mas infelizmente não acabou acontecendo. E assim, eu coloco, tá? Talvez a gente pode entrar nessa polêmica, mas para mim o Oscar é mais frustrante do que a contratação do Rames Rodrigues, porque o Oscar teve mais chances até. O Rames Rodrigues a gente ficou com o sentimento de que, cara, no dia a dia ele é chinelinho e é por isso que ele não tem chance. E acho que faltou mais chances ao Rames para a gente poder colocar ele como um fracasso maior do que a do Oscar. Para mim o Oscar é um fracasso maior do que o próprio Rames.